Oi, gente. Boa tarde. Arrumando a casa aqui. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. Deixa eu ver se eu não tô falando errado a data de hoje. 25. Então, quinta-feira, 25 de junho, estamos aqui no nosso Papo de Plástica. Nossa live semanal, sempre de quinta-feira. Agora, durante essa quarentena, a gente está no horário das 3. Habitualmente, a gente fica no horário das 5, 5 e meia, quando é época normal, né? E hoje eu queria que vocês do Instagram que estão me ouvindo, se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô com o meu microfone conectado no Face. Se vocês estiverem me ouvindo, ok, me dá um joinha. E aqui pelo Facebook também. Oi, Andréia, boa tarde. Oi, Dani. Me fala se vocês estão me ouvindo bem também, porque o meu microfone está conectado aqui no computador pelo Face, tá bom? O nosso assunto. Ah, deixa eu escrever aqui. Vou mexer aqui no. Tá dando certo, Gorete, para ouvir? Legal. Deixa eu só escrever aqui no comentário do Instagram, para quem chegar depois saber qual é o assunto que a gente tá conversando. Enquanto isso, vocês podem chamar um amigo, convidar alguém para ouvir a nossa live hoje. Quem tá aqui no Insta consegue fazer isso pelo aviãozinho. Quem tá no Facebook consegue escrever no comentário o nome de alguém que você queira chamar. Obrigada, Dani. Deixa eu só anotar aqui, mama. Então, o nosso assunto de hoje vai ser mama. Quando usar prótese ou não. Então, deixa eu publicar aqui e fixar esse comentário aqui do Instagram. Gente, essa minha cara hoje tá um horror, né? Hoje não tem fixar comentário. Hoje não tem. Como chama o negócio que eu fiz ontem? Babyliss. Hoje a marca da touca aqui do centro cirúrgico tá gritando, o cabelo tá um horror. A luz tá escura, então tem que pôr esse negocinho aqui pra ficar um pouco mais claro. E aí vai ficar essa bolinha aqui no meu óculos, ó. Então vocês me dão um desconto hoje, tá? Por favor. Hoje a gente fez a cirurgia de uma paciente super querida também. Fizemos abdominoplastia. E fizemos também uma outra cirurgia que é pouco comum, que é menos comum, que é retirar um excesso de sobra de pele dessa região aqui das costas. Né? Então, além de gordurinha, que às vezes acumula nessa área, tem uma sobrinha de pele ali, tá muita dobrinha, a gente pode fazer essa ressecção, que a gente chama de torsoplastia superior. Ou toricoplastia também pode ser utilizado. Então, a gente, no caso dela, começou com essa cirurgia das costas, depois a gente virou e fez a cirurgia do abdômen. E foi tudo bem, graças a Deus. Tá tudo em ordem, já tá acordadinha. Logo mais, na hora que a gente terminar, eu já volto pro hospital, passo visita, ver como que ela tá. Então, por isso que essa cara hoje tá assim, a vida como ela é. Porque é a cara de quem acabou de voltar do hospital, tá bom? Então, não deu tempo de rímel, não deu tempo de base, de nada. Então, vai na cara lavada mesmo. Vamos lá? Quem tá aqui no Insta já encaminhou pelo aviãozinho. Podem também dar quiserem dar coraçãozinho, que aí também mais gente acaba ganhando essa notificação. Oi, Lu! A Lu tá lá em Prudente assistindo a gente, que legal! Boa tarde, muito bem. Vamos começar então? Obrigada, Milena. Ai, Milena, não dá nem pra não gostar de um comentário seu. Maquiadora, adora uma coisinha certa e a pessoa tá aqui de cara lavada. Mas eu ainda pus um filtrinho aqui pra vocês não assustarem tanto. No Face não dá pra pôr filtro, né? Eu não, quer dizer, dá, mas a pessoa aqui não sabe colocar filtro no Face. Então no Face aqui vai sem, tá bom? Bom, pessoal, fiquem à vontade também pra me interromper. Vamos ao que interessa. O que vocês quiserem me perguntar, tá bom? O nosso assunto hoje então é de mamoplastia. Quando a gente deve utilizar prótese ou não, tá? Acho que a gente pode começar inicialmente com o mais básico de todos, né? Então, o paciente que não tem nada de volume de mama, a gente sempre vai acabar indicando o aumento dessa mama com a colocação da prótese de silicone. Existem alguns outros países, outras possibilidades de aumento da mama
sem ser através do silicone. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam às vezes aquela prótese salina deixa eu apoiar isso aqui. Deixa eu mexer. Aí, melhorou. Usam prótese salina, né? Então, eles enchem, tem uma parte de silicone e uma parte de soro. Então, eles acabam enchendo, fazendo esse tipo de prótese lá. No Brasil, não. No Brasil, a única situação que a gente tem realmente para cirurgias estéticas é a prótese de silicone. Existem outros tipos de expansores que podem ser colocados soro, ou quando a gente vai fazer reconstrução de mama, alguns que já tem um pouquinho de silicone e um pouco de possibilidade de você ir colocando soro, que você quer que essa pele aos poucos vá esticando. Mas isso a gente usa mais para reconstrução. Para os casos de cirurgia estética de mama, realmente a gente usa a prótese de silicone, tá? E nessas situações, então, que a paciente tem muito pouco tecido, realmente quer aumentar volume, a forma mais eficaz que a gente tem é com a colocação da prótese. Poderia até ser feito, por exemplo, com associação com um enxertinho de gordura, mas a gente sabe que o enxerto de gordura em grandes volumes, na mama, ele não é interessante, porque ele pode calcificar, não ficar com aspecto tão natural, ele pode exigir várias sessões, então, às vezes você tem que acabar fazendo 3, 4, 5 sessões de enxerto de gordura na mama para ele dar um volume que ainda assim não é nem próximo do volume de uma prótese de mama, por exemplo, tá? Então, realmente, a opção que a gente tem é a prótese de silicone, tá? Que mundialmente muito aceita, é a cirurgia mais realizada no país, né? Em colocação de prótese de silicone é a cirurgia mais realizada, lipoaspiração é a segunda cirurgia mais realizada. Então, é uma cirurgia muito comum, tá? Então, uma das cirurgias mais comuns no país todo. E outras situações que a gente pode ficar em dúvida entre colocar ou não, né? Aí vai depender de quanto essa paciente tem de volume de mama e se ela precisa de uma retirada de tecido, se ela não precisa de uma retirada de tecido. Então, nessa situação, a gente poderia falar de mamoplastias redutoras. Então, quando a gente usa o termo mamoplastia, a gente está usando um termo geral para falar sobre cirurgias de mama, tá? Qualquer tipo de cirurgia de mama. Então, uma mamoplastia ela pode ser de aumento, se a gente estiver falando, então, com a colocação de prótese de silicone para o aumento. Ela pode ser uma mamoplastia redutora, então, se a gente quiser diminuir o tamanho. E também as mastopexias, que a pexia quer dizer o lifting. Então, mastopexia é o lifting da mama. Nessa situação, o lifting de mama ele pode estar associado com a colocação da prótese ou não, tá? Que é basicamente isso que a gente vai conversar hoje. Porque em algumas situações, estamos tendo problemas para reproduzir este vídeo no Facebook. O que a gente faz? Quando a tecnologia funciona, eu fico tão feliz. E quando não funciona... Oi, Dri, boa tarde, tudo bem? Quem mais entrou aqui agora enquanto o Facebook resolve voltar? Lia Andreta, boa tarde. Márcia, Armando. Oi, Marília, boa tarde. Lívia, Milena, já falei oi. Regina, Ferzinha, Claudinei, Fercolete, Ju, Gustavo, Gorete, Alex, tudo bem, Alex? Lilian, boa tarde. A Gorete e a Márcia, muito bem. Paty Galvão, boa tarde também. Aqui no Face, Vitrine me Isolar, tudo bem? Regi, vocês estão conseguindo me assistir? Porque para mim agora ficou uma tela em preto pelo Facebook. Quem tiver aqui pelo Face me avisa que vocês... Vamos ver se eu mexendo aqui um pouquinho, se ele aparece de outro jeito. Senão a gente acaba... Eu deixo aqui o Face pensando e a gente vai transmitindo aqui pelo Insta. Depois a gente copia o vídeo. Ou quem de repente estiver aqui no Face, migrar para o Instagram. Também é uma possibilidade. Deixa eu ver aqui minha internet. Se tá me boicotando. Tem uma raiva quando a gente para de falar o que a gente tá falando, porque você perde um pouco a sequência, né? Vamos ver. Aqui, ok? Vocês estão me ouvindo? E vocês estão me vendo? Porque pra mim tá uma tela preta.
Cátia Simone, ok. Vitrine Mil Vezes Regi, ok. Então, posso continuar também pelo Facebook, mesmo estando preto aqui na tela? Vocês estão me vendo e estão me ouvindo, então. Dá um joinha só para confirmar, senão eu continuar voltando. Tem uma imagem também que eu vou mostrar para vocês. Boa tarde, doutora. Oi, Fabi. Boa tarde. Bom, então, se a Fabi falou também, ó, boa tarde, acho que vocês estão me vendo, né? Então, tá. Então, continuamos. Bom, então, mais especificamente, essa situação que eu queria conversar com vocês hoje, que é da mastopexia, né? E a gente pode falar também, obrigado, Kátia, também das mamoplastias redutoras com prótese, que também é um assunto à parte. Então, a mastopexia, o que vai a ser? Quando a gente faz o lifting de mama. Obrigada, Fabi. E obrigada, Lília. E a gente pode associar o lifting de mama com a colocação de prótese ou não. O que isso vai depender? Vai depender, na verdade, se essa paciente tem volume para a gente fazer um lift, então ela já tem volume suficiente, mas se incomoda que esse volume cedeu, né? Que ele tá mais baixinho, um pouco mais flácido, essa mama tá com uma consistência que ela não gosta. Então, se a paciente tem um volume suficiente, a gente pode usar esse próprio volume para reposicionar. Então, não necessariamente eu preciso da colocação da prótese de mama, tá? Quando que a gente vai adicionar a colocação de prótese de mama obrigatoriamente? Aí, às vezes, eu vou conversar com a paciente e falar exatamente, olha, no seu caso, a gente precisaria colocar. Se a paciente tem muito pouco tecido. Isso é mais comum de acontecer, por exemplo, se eu tenho uma paciente que emagreceu muito, que amamentou, ou que fez cirurgia bariátrica, porque aí perde muita glândula também. Não perde só gordura, acaba até perdendo glândula, porque essa glândula com o tempo ela pode ir atrofiando. Então, se eu tenho pouco tecido, a hora que eu vou reposicionar, que eu vou tirar esse excesso de pele que tem, a hora que eu vou jogar esse restinho de glândula que tem, ela vai ficar muito pequena. Então, ela vai ficar uma bolinha muito pequena no meio de um tórax maior. Então, nessa situação, a gente acaba tendo que lançar mão da colocação da prótese de mama, tá? Agora, se eu tenho uma paciente que já tem tem flacidez, mas tem quantidade, volume suficiente e é uma glândula que ela é firme, que é uma glândula endurecidinha, não é aquela glândula lipossubstituída, porque se eu tenho uma mama que substituiu a glândula por gordura, se eu tenho uma mama que substituiu glândula por gordura, não adianta a gente querer montar uma mama gordurosa. Você passa o ponto no meio da gordura, praticamente esse ponto se perde. Então, eu preciso ter uma consistência inicial nessa mama suficiente para a gente conseguir fazer com que essa mama permaneça no local que a gente deu aquele monte de pontinho ali no novo lugar, tá? Então, se eu tenho uma mama lipossubstituída, ou seja, muito gordurosa, ela praticamente não vai manter o resultado depois a longo prazo. Ela vai acabar meio que escorregando também para o polo inferior novamente, tá? Então, se eu tenho uma mama muito mais velha, essa lipossubstituição ocorre mais frequentemente após a menopausa, tá? Então, isso ocorre um pouquinho mais lá perto dos 50 anos. Mas isso ainda demora um tempo para mudar. Não necessariamente quem acabou de entrar na menopausa vai ter uma mama já lipossubstituída. Isso é ao longo do tempo. Então, pacientes de 60, isso é mais comum de acontecer, de 60 para frente, tá? E aí vem a outra situação, assim, nossa, doutora, mas eu já tenho 60, não tô afim de pôr prótese. Mas se você for pensar, é uma das melhores possibilidades, porque você vai devolver consistência para essa mama que tá mais molinha, então você vai mudar a consistência dela, vai melhorar o aspecto da consistência que vai ter ao redor dessa mama, colocando a prótese. E dependendo do tempo que essa mama durar, você vai provavelmente ter que fazer só uma troca. Ou às vezes lá na frente, tirar essa prótese, ficar sem, ou fazer uma troca só, né? Se a gente for pensar em durabilidade, quanto mais cedo eu coloco uma prótese, por exemplo, se eu coloco aos 20, quantas trocas será que eu vou ter que fazer ao longo dos anos? Então, quanto mais para frente eu coloco uma prótese, também menos manutenção ela vai dar. Então, para mim, é uma das indicações mais perfeitas. Porque você vai ter ganho para essa consistência de mama com trocas futuras em menor quantidade, né? Do que quando você coloca muito cedo, claro. Que às vezes a menina tem tão pouca mama que também é um excelente investimento você colocar a prótese novinha, porque isso vai mudar a autoestima, vai mudar a vida dela, realmente vai fazer ela se sentir melhor. Então, claro que isso conta também, é uma indicação excelente. Mas se a gente for pensar em tempo de durabilidade e troca, não é ruim a gente pensar em colocar prótese depois dos 60,
tá? Não é mesmo. A gente perto da década de 60, a gente não vai indicar lifting de face, né? Às vezes tem paciente que até com 50, a gente vai indicar pálpebra, então tem outras cirurgias que a gente também vai indicar abdômen, então não a idade especificamente, ela não é um fator limitante, tá? A paciente mais velha que eu já coloquei prótese, na época, ela tinha 76 anos. E foi tudo bem. E ela tá com essa prótese até hoje, linda, maravilhosa, que ela é uma fofa. Veio ontem no consultório, inclusive, hoje ela já tem 84. E tá tudo bem, tá indo super bem, não teve nenhum problema de reatividade com esse implante, então foi super tranquilo, tá? Então não tem idade, né, limite pra gente colocar. Então vai depender, retomando, fazendo um resuminho. Se eu tenho volume suficiente de mama e a consistência desse volume. Se eu tenho uma mama grande, mas ela é muito gordurosa, talvez valha a pena a gente tirar um pouquinho de gordura, substituir por uma prótese pra gente melhorar a consistência. Se eu tenho uma mama muito grande, mas ela é glandular, na palpação você sente que é uma mama mais endurecidinha, vale a pena você usar esse próprio tecido. Agora, e naquelas situações que você tem uma mama muito grande, uma mama durinha, é uma mama glandular e a paciente quer colocar prótese. O que a gente faz? Então, o que a gente faz? A gente tem que conversar sobre tudo o que isso vai gerar a longo prazo, né? Então, vai aumentar o número de manutenções, preocupação sempre com essa prótese, ao passo que se ela só reposicionar esse tecido, ela vai ter menos manutenções, vamos dizer assim. Claro que a gente vai falar um pouquinho em relação a resultado e expectativa, que pode também interferir nessa escolha de colocar prótese ou não. Eu já converso isso com vocês. Mas vamos pensar então num volume. Então, se eu tenho uma paciente que ela tem, vou tirar 500 gramas de cada mama, uma mama grande, uma mama jovem. Bom, então se eu vou tirar 500, vamos imaginar que vai ficar ali mais uns 400, 500 ml. Vamos imaginar que ela tem uma mama de 1 quilo em cada, ela é uma mama bem grande. Eu vou tirar 500, vou reduzir ela pela metade. Tá bom. Mas ela quer reduzir, mas ela quer pôr prótese. Bom, então eu tirei metade dessa mama e vou colocar uma prótese. Se eu não tirar mais, eu vou pôr uma prótese, por exemplo, 250. Então eu fiquei com 500, vou pôr 250, vou para 750. Então eu só diminuí 25% dessa mama. Será que vale a pena? Às vezes vai trocar, diminui muito pouco. Bom, não, doutora, então eu quero que diminua 50% dessa mama, porque eu quero mesmo ficar livre desse peso, mas eu quero pôr prótese. Então, se eu tenho uma mama que eu diminui metade, ficou lá com 500, supondo, tá? Com 500 ml ali de volume de mama. E eu quero pôr uma prótese de 250, então eu vou ter que tirar 250 de tecido bom para caber ali uma prótese de 250 e essa mama ficar metade do tamanho que estava antes, tá? Ok, então ela vai ser metade prótese, metade glândula, né? Joia. Bom, então eu vou ter que fazer uma cirurgia de retirada de 75% da glândula que ela tem. Então, eu vou ter que ser bem agressiva em relação a essa mamoplastia redutora, porque eu vou ter que diminuir bastante para ainda assim caber uma prótese ali, tá? E aí eu vou ficar com bem pouquinho tecido, concorda? 250 gramas de mama, 200 gramas de mama e o restante de prótese. E se um dia essa paciente, tiver uma rejeição a esse implante, se ela tiver alguma não gosto de usar muito esse termo rejeição, mas é um termo que vocês entendem bastante, né? Então vamos imaginar que você teve alguma reatividade maior a esse implante e fez uma cápsula muito grossa, ou você teve uma situação de infecção, ou essa prótese rompeu, por N motivos, você vai precisar tirar essa prótese. Imagina, você tinha uma mama grande, teve a possibilidade de diminuir pela metade, ainda assim ficar com um volume considerável, mas você escolheu retirar bem mais para colocar um implante. E aí hoje você vai precisar tirar esse implante, vai ficar sem, por motivo X. Imagina você ficar só com 250 de mama. Talvez seja um volume muito pequeno, talvez seja aquilo também te cause frustração, talvez aquilo te incomode, talvez você se programe depois para nem colocar a prótese, ou você vai ficar um período sem essa prótese para depois recolocar. Então, o que a gente tem que colocar na balança é se vale a pena, eu tendo uma mama sadia, tirar mama sadia para trocá-la por um implante, porque o implante sempre vai
exigir um pouco mais de manutenção, tá? Do que se você reposicionar uma própria glândula que é sua, vai exigir suas manutenções anuais, com o ginecologista, consulta e tudo, tá? Bom, mas isso é um caso muito específico que eu acho que vale a pena cirurgião, paciente discutirem juntos todas essas possibilidades para chegarem na melhor resposta para aquele caso, tá? Isso não é uma resposta pronta, depende de inúmeros outros fatores. Um deles, por exemplo, também diz questão à expectativa. Então, quando eu tenho uma paciente que tem uma expectativa de ter uma mama muito redonda aqui em cima, com o polo superior bem projetado, que é uma expectativa muito comum atualmente, né? Uma expectativa que a maioria das mulheres tem quando pensam em prótese de mama, é ter esse polo superior bem marcado e marcado por mais tempo. Quando a gente compara uma paciente que fez mastopexia com prótese, uma paciente que fez mastopexia sem prótese, qual que é a diferença em relação ao colo? A mastopexia com prótese, então, se eu tenho uma prótese de mama que ela já tem um diâmetro pré-determinado, ela já é daquele tamanho, mesmo que essa mama com o tempo dê uma descidinha, essa descida ela ainda vai manter esse colo nessa região do polo superior, um pouco mais evidente, tá? Quando você tem uma mastopexia sem prótese, com o tempo, essa mama, quando ela vai se acomodando, ela se acomoda um pouco mais para a lateral. Então, ela tem uma descidinha um pouquinho mais para a lateral e perde o colo um pouquinho mais cedo do que se eu tivesse uma prótese ali que desceu junto com aquela pele, tá? Então, a diferença a longo prazo é que com a prótese, o colo pode ser que fique mais evidente. E sem prótese, pode ser que o colo fique um pouco mais discreto, sem a colocação da prótese, tá bom? E o que eu também queria conversar com vocês? Eu tô falando e ninguém me interrompeu, então vocês podem me interromper aqui e perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Antes de eu mostrar uma foto aqui que eu quero, deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Vamos ver onde eu tinha parado, cadê? Aqui. Kelly, boa tarde, Mariana, Nessatorete, boa tarde, Isa, Fabi, Roseli, Regina, Letícia, José Alexandre, Pamela, Jéssica, tá? Oi, Andréia, Carol, Neuza, Dani Modas, Fabi. Oi, Lu, tudo bem? Boa tarde. Aqui no Face eu não consigo saber quem entrou, só consigo ver quem me dá um oizinho aqui. Se alguém entrou, me dá um oizinho. Aqui eu já sei que tem a Fabi, a Lilian, a Kati, a Regi, a Dani, a Helena. Tudo bem, dona Helena? Preciso passar aí. E a Andréia. Muito bem. Gente, que legal que vocês estão aqui. Obrigada por prestigiarem. Fabi, adorei seu canal no YouTube. Muitas coisas bacanas lá. Aproveitar e também falar do meu. Quem ainda não conhece, busca lá no YouTube Marina Felca. Que bom, Alessandra aí, também tá por aqui. Procura lá no YouTube Marina Felca, tem vídeo diário, todo dia às 19. A gente já tem mais, acho que quase 40 vídeos, porque a gente lançou isso já tem mais de um mês. E é um desafio para mim também, porque eu tenho que parar, pegar um dia, gravar vários vídeos para vocês. Mas é muito legal. Então são vídeos bem curtinhos ali de 3 a 5 minutos, para vocês poderem acessar de uma forma rápida. E sempre vai ter a pergunta que o paciente mandou ou que vocês me mandam por aqui. E aí a gente coloca lá na capinha do vídeo do YouTube essa pergunta. Então vocês podem ir rolando o canal. Especificamente, essas perguntas ficam no canal Papo de Plástica Perguntas e Respostas. Então, dentro do meu canal, tem uma playlist Papo de Plástica Perguntas e Respostas. Tem outra playlist que é Papo de Plástica, que são todas as nossas lives que a gente carrega lá também. Hoje eu tentei fazer a transmissão ao vivo direto pelo YouTube, mas ele me pede 24 horas para liberar. Então, na próxima quinta-feira, a gente já faz também... já faz direto por lá também, tá bom? E então também para vocês conhecerem, quem ainda não conhece, tá? Oi, Lu, a Lu escreveu, acabei de entrar, boa tarde, Ana. Meta, emagrecer, com a pandemia tá difícil. Lu, tá não! Lu, então vou dar meu depoimento, aproveitar essa paradinha aqui. Eu consegui perder os 4 quilos que estavam me incomodando. A gente não tá fazendo atividade física, mas acaba segurando um pouquinho da alimentação, tirando um pouquinho de carboidrato, focando mais... na parte de proteína, mais fruta, verdura,
às vezes fazendo um jejum intermitente, querendo ou não, a nossa profissão exige esse treinamento, né, para um jejum intermitente, então, às vezes você vai almoçar, nem vai almoçar, vai só jantar, então tenta fazer alguma coisinha assim, Lu. Eu nunca falo que eu tô de dieta, eu como, pra mim é uma questão de oportunidade, deu, não deu, tudo bem, tomo uma água, trago um negocinho aqui e vou indo. Porque senão, se a gente, às vezes, eu pelo menos, se eu coloco assim, não posso comer tal coisa, né? Que nem eu fiz um propósito que eu não vou tomar refrigerante até o final do ano. Toda hora aparece um raio de um refrigerante na minha frente. Aí eu já tenho que dar aquela disfarçada, levantar, fazer outra coisa, né? Pra manter o propósito. Então é mais sofrido quando eu coloco alguma coisa assim específica. Agora, como a minha alimentação já é mais assim, eu quero perder peso, então, tipo, hoje eu não tô com tanta fome, vou passando, vou deixando e vou comendo outras coisinhas assim durante o dia, eu aproveito. Então, e deu certo, Lu. Então, só uma dica. A Fabi, tem bastante mama, amamentei. Você acha que dá para levantar e ficar bom sem ter que pôr prótese? Legal, Fabi. Gosto da minha mama. Por exemplo, hoje essa paciente que eu operei, ela veio me perguntar também quando a gente foi programar essa cirurgia de hoje, do abdômen. Ela falou, doutora, eu também às vezes penso em fazer minha mama, mas ela tem uma mama super bonita. Né? Ela tem uma mama bem desenhada, uma mama bem natural, um volume bem bom, então não é uma mama nem pequena, nem exagerada, é um volume muito bom. Então eu falei, e dá até dó de operar essa mama, porque ela tem um formato tão bonito, e às vezes a gente vai trocar esse formato bonito por uma cicatriz que também não vai fazer muito sentido. Então nem sempre a gente indica, né, por exemplo, reduzir a mama ou fazer apexia. Fabi, vai depender mais da consistência. Geralmente quando amamenta, pode acontecer uma atrofia do tecido, então da própria glândula. E às vezes acabar ficando com pouco tecido, né? Mas se de repente tem volume suficiente, a gente pode sim fazer sem prótese, tá? Se tiver uma boa consistência, a gente também consegue resultados bem bacanas de mastopexia sem a colocação da prótese, tá? Então tem sim possibilidade. A gente tem que avaliar se realmente esse tecido é um tecido bacana pra gente reposicionar, tá bom? A Lu, eu não como proteína animal. Ai, Lu, e aqui com restaurante, eu não como proteína animal. E aqui com restaurantes maravilhosos. Como em restaurantes maravilhosos? Acho que é isso, né? Então, não precisa ser proteína animal. Pode ser outras coisas. É que eu não sou muito da linha vegana, não sei muita coisa da linha vegana, não entendo muito bem, então não vou poder te dar opinião. Aí você que vai poder me ensinar muitas coisas. Quem mais tá aqui? Oi, Paula. Boa tarde. Imagina, Fabi. Obrigada pela pergunta. Claucifa. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui no Face se tem alguma pra gente falar em relação a pós-operatório agora um pouquinho de mama. A Fabi até tinha me pedido, né, Fabi? Fabi, aproveita se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa que você percebe aí no consultório que as mulheres não fazem direitinho no pós e que a gente possa orientar, dependendo dessa sua vivência. A Fabi, ela é fisioterapeuta e acho que também pode agregar, tá bom? A Gisele, boa tarde. Ainda se faz abdominoplastia e colocação de prótese na mesma cirurgia? Gisele, é comum, né? Sim, a não ser que a gente seja uma abdominoplastia muito longa, que tenha que associar às vezes uma lipoaspiração maior e vai ser uma cirurgia que vai se alongar muito, aí às vezes a gente acaba dividindo. Mas se for uma abdominoplastia e só colocação de prótese, que não seja, por exemplo, uma mastopexia, uma redução, seja uma cirurgia mais rápida, dá pra gente associar. Então, por exemplo, abdominoplastia, em média de 3 a 4 horas, prótese em torno de 1 e meia, mais ou menos. Então, a gente está ainda dentro desse limite que eu gosto de manter em torno de 6 horas. Daria pra gente pensar, tá bom? Fabi, preciso ir em consulta, doutora. Tô com saudade, Fabi. Dá um beijo na Gil também. E na criançada. Bom, então, enquanto a Fabi pensa aí no que as mulheres fazem de errado no pós-cirúrgico pra gente puxar a orelha, eu queria mostrar uma foto para vocês em relação ao que a gente observa numa paciente, formato de mama no pré-cirúrgico, o formato dessa mama no pós-cirúrgico, o formato depois de 3 meses e depois com 9 meses. Até me perguntaram essa semana com quanto tempo a mama toma forma. Eu também gravei um vídeo lá no YouTube falando sobre isso pra vocês. E tem também essa fotinho lá nesse vídeo, tá? Que eu acho que é bem legal da gente imaginar. Ó, deixa eu dobrar aqui. Pra eu ir mostrando aos pouquinhos aqui pra vocês.
Então, quando a gente está pensando, isso serve, esse desenho que eu fiz, ele serve tanto se a gente estiver pensando em mastopexia, quanto só em prótese, tá? No pós, tá bom? Claro que esse desenho aqui, de pré-operatório, ele vai ficar um pouquinho, acho que, pequeno para vocês, mas eu vou colocar aqui na parte de cima. Quem tá no Face que eu não tô vendo a minha própria imagem, fala para mim se tá enquadrado ou se eu coloco mais para baixo ou mais para cima. Então, ó, esse é um formato de uma mama que geralmente a gente acaba indicando uma mastopexia, tá? Um lifting de mama. E quando a gente faz o lifting de mama, então, se eu tiver volume suficiente, eu vou só trazer essa glândula que tá aqui para baixo pro polo superior e tirar esse excesso de pele aqui e reposicionar essa areola, tá? Mais para baixo. Deu agora, Vanessa? Oi, Vanessa. Boa tarde. Então, essa é uma foto de pré. Fala pra mim se nessa posição tá ok, que aí eu mantenho as próximas. Precisa descer? Deu? Mais pra baixo. Mais pra baixo. Ok? Deu, gente? Quem tá no Face me vendo? Porque a câmera tá bem aqui, ó, na minha frente. Deu sim, beleza. Então, ó, vou colocar aqui como... Vou centralizar perto do meu rosto, tá? Então, formato de mama que geralmente a gente acaba indicando a mastopexia, tá? Bom, quando a gente faz essa mastopexia, então o que acontece? A gente vai ou com a própria glândula da paciente ou com prótese, a gente vai transformar essa mama numa mama bem projetada no polo superior. Aí, obrigada. Bem projetada no polo superior e menos projetada no polo inferior. A gente tira o máximo de excesso possível de pele aqui no polo inferior, porque a gente já sabe que essa pele vai dar uma esticadinha no pós-cirúrgico, tá? Então, a gente deixa isso aqui bem achatadinho, bem apertadinho essa pele. Aqui, essa foto é de um pós imediato. Então, o que a gente observa? Que grande parte da prótese tá acima, tá nessa região superior. E pouca parte da prótese tá nessa parte inferior. Então, até acontece desse mamilo no começo eu ficar olhando um pouquinho para baixo, nem sempre ele já fica retinho, tá? Então, isso pode acontecer geralmente mais comum na mastopexia, pode acontecer também na prótese. Então, depende da qualidade da pele da paciente, tá? Então, grande parte desse colo vai estar mais projetado no começo, tá bom? Com o tempo, então, o que acontece é que essa mama ela vai se acomodando. Conforme ela vai se acomodando, eu tenho ação da gravidade em cima dessa mama, eu tenho um pezinho dessa prótese em relação a essa pele. Então, essa pele, ela como se ela fosse dando uma laceada, vamos pensar assim, né? A pele da mama é uma pele mais fina, que sofre mais com aumentação, que sofre mais com perda e ganho de peso. Então, é uma pele diferente do resto do corpo da mulher. Por exemplo, se você pegar a pele do seu braço, ela é uma pele mais grossa, né? Diferente da pele da mama, que acaba sendo uma pele mais fina, tá? Então, com o tempo, ela, com esse pezinho, com a gravidade, com todos esses fatores externos e internos que a mulher tem, ela vai dando essa basculada que a gente fala, tá? Então, sai daquela projeção maior no polo superior e ela vai se ajustando ao longo do tempo. Então, aqui eu mostrei uma situação de pré e de pós imediato. E aqui a gente pode imaginar perto aqui de 3 meses. Em torno de 3 meses, eu já não tenho mais esse achatamento do polo inferior. Eu ainda tenho uma boa projeção ali no polo superior. E eu tenho quase que meio a meio dessa mama projetada, quase que igual o polo superior com o polo inferior. Então, isso é uma evolução natural de quem faz uma mastopexia ou de quem faz uma colocação de prótese. Mais evidente, mais visível quem faz pexia, tá? E com o tempo que essa mama vai tomando esse formato, ela ainda continua. Aqui a gente tá falando com 3 meses, que ainda também tem um pouquinho de inchadinho acontecendo perto de 3 meses. A gente fala que lá perto de 6, que já vai estar bem mais sequinho, mas provável que isso já esteja estabilizado. E tem pacientes que às vezes ainda a mama vai tomando forma com 9 meses, às vezes com 1 ano para estabilizar, tá? E com 9 meses, o que a gente espera? 9 meses, 1 ano. A gente espera que aqui ela estabilize
e que, em média, vamos pensar aqui, 55% desse volume esteja no polo inferior e 45% esteja no polo superior, tá? Então, com o tempo, essa báscula é uma leve inversão dessa projeção. Então, mesmo que a gente pôs uma prótese redonda para projetar mais o colo, a gente sabe que essa pele aqui, ela sofre essa báscula, esse afrouxamento com a própria colocação da prótese, com a própria mudança hormonal da mulher, com a própria ação da gravidade em cima, tá? Então, a gente geralmente sai. Isso aqui é uma evolução natural, ó. Então, um pós imediato com o pós inicial de 3 meses e aqui próximo de 9 meses a 1 ano, tá? Então, existe essa evolução natural de pós-operatório, tá bom? Se a paciente tem uma pele bem boa, bem grossa, bem estável, ela se mantém mais tempo nesse formato. Se a paciente já tem principalmente na mastopexia, que a gente já tem um corte aqui embaixo, uma pele mais fina, naturalmente ela vai acabar evoluindo para este formato de mama. Diferente de quem tem, por exemplo, às vezes 20 anos, nunca teve flacidez, essa mama não cresceu e você põe uma prótese, ela vai ficar bastante tempo nesse formato, porque a mama vai acabar sendo segurada por aquela pele de qualidade muito boa. Então, vai ficar nesse formato muito tempo. Mas se eu tenho uma pele já mais fina, ela vai ficar nesse formato mais tempo, tá? Então, e também aquela paciente de 20 anos, na hora que ela chegar com 30, que ela vai amamentar, talvez ela perca um pouco desse resultado e ganhe mais próximo desse resultado. Vai depender tudo da qualidade de pele, tá bom? Então, naturalmente, lembra que eu gravei para vocês 5 dicas, né? A gente fez uma live sobre mama também já, dos 5 erros, 5 coisas ruins em relação à mama que a gente tem que saber. E depois eu gravei uma série de vídeos também lá para o YouTube, contextualizando cada uma desse lado ruim, falando do lado bom, tá? Então também vale a pena depois quem está se programando para fazer mama também retomar esse vídeo lá no YouTube, tá? Essa série de dicas são os primeiros vídeos que a gente soltou no YouTube. Então, se vocês forem rolando papo de plástica, perguntas e respostas, vai estar lá embaixo. Vai estar escrito dica 1, dica 2, 3, 4 e 5, tá bom? Que a gente fala um pouquinho disso também. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Oi, Érica. Oi, Rá. Oi, Angélica. Boa tarde. Luiz. Ó, vamos ver então o que a Fá escreveu aqui, como físio. As clientes precisam entender que é necessário fazer uma drenagem ou exercícios dependendo do pós-operatório com pessoas capacitadas ou com orientação da médica. Perfeito, Fabi. E também, gente, a gente tem que entender que o pós-operatório, ele é um momento para você se cuidar e para você entender como é que você está mudando, quais são as coisas que você pode fazer, quais não podem. Por exemplo, a gente orienta tudo isso, ó, com uma semana já pode alguma coisinha assim, com 10 dias já pode alguma coisa, mas às vezes é tanta informação no pré-cirúrgico que durante as consultas de retorno a gente também vai reforçando. Então, olha, com 10 dias a gente já pode começar a levantar um pouquinho mais o braço, né? Então a gente já pode, eu vou tirar uma blusa, eu vou tirar o sutiã, eu já posso pendurar um pouquinho? Pode. Esses dias veio uma paciente minha que tá com 14 dias de pós-prótese. E aí a gente foi avaliar, foi examinar. E aqui no consultório tem um ganchinho, né, para colocar o sutiã, colocar a blusa. E aí ela falou, doutora, você pode pôr pra mim? Porque ela tava com receio ainda, né? Eu falei, não, vamos lá junto. A gente coloca, você pode tirar, eu tô aqui do seu lado. Se acontecer alguma coisa de errado, fica tranquila que eu já corrijo, tô aqui, né? Brinquei com ela. Então pode, né? Ela já estava com 14 dias, então já pode naturalmente dando uma alongada, reposicionando ombro, mantendo a postura, porque às vezes está com medo e acaba ficando mais curvada, né, no pós-operatório. Então, mamoplastia, você não precisa ficar curvada, você pode andar normal, retinha, né? A gente precisa ficar curvado quando faz um abdômen, mas não quando faz mama, tá? Então, a gente pode sim ficar retinha, né, no pós-operatório. Claro que você não vai pegar peso, não vai fazer força para não estourar nada, não sangrar e tudo mais. Mas passou um tempinho, tá indo super bem, sua cicatrização tá ótima, a gente já vai começando a liberar para levantar um pouquinho o braço, né? Inclusive alguns alongamentos também. Até nesse dia que ela veio, Fabi, eu comentei com ela que eu tinha feito uma aula de alongamento. Como que é gostoso a gente alongar, a gente se sente bem, se sente mais relaxada, né? A Fabi também colocou, precisam ter cuidado com as cicatrizes, não é qualquer produto que se pode usar.
o fisioterapeuta e o médico precisam conversar, com certeza, né? Cicatrizes recentes, quanto mais agressivo você é numa cicatriz recente, mais malefício às vezes você vai trazer para aquela cicatriz. Você tem que dar tempo para o corpo também cicatrizar, para o tempo para entender o que está acontecendo. Não adianta você querer no dia seguinte começar a fazer um laser, algo muito, muito agressivo, ablação, nada disso, né? Tem que dar tempo para aquilo ali ir tomando forma, e juntando, e colando, e cicatrizando realmente, né? Muito bem. O que mais? Na mastectomia, você indica reconstrução imediata? Fabi, sempre que possível, sim, né? Eu acho que a mama para a mulher, ela tem uma importância muito grande, né? Você já está passando por um período difícil, que é você fazer o diagnóstico do câncer de mama, já gera uma certa insegurança, com certeza. E você fazer a mastectomia e deixar para reconstruir, às vezes, num segundo tempo, vai gerar mais angústia ainda, né? Por outro lado, se for num serviço que não consegue juntar datas, horários afins, né, de mastologista com equipe de reconstrução, às vezes é mais viável você realmente fazer a mastectomia e depois fazer a reconstrução mais para frente, né, para você não perder o timing, não perder o tempo. Mas quando possível, né, eu acho que é uma boa opção, sim, que a paciente já faz a retirada do tumor e já faz a reconstrução, tá? O que mais? A Vanessa, é muito difícil ainda dormir de bruços. Sim. É provável que sempre seja assim, Vanessa. Por quê, gente? Porque na verdade você está debruçando em cima de duas bexiguinhas ali, um pouco mais resistentes, né, do que uma bexiguinha convencional. Mas você acaba tendo que se equilibrar em cima daquilo, realmente. Então, dormir de bruço não é tão confortável quanto poderia ser antes de uma mamoplastia, tá? E eu também falo também por conta própria, né? Que eu também tenho prótese, sempre dormi de bruço, sempre foi a minha maior, a forma que eu mais dormia era de bruço, a forma que eu sempre me acostumei melhor. E depois da prótese, que já foi em 2006, 14 anos, eu já tive que mudar um pouco mais, né? Hoje eu durmo de bruço de vez em quando, e aí eu acabo ajustando com um travesseiro no meio, ou no abdômen, para dar uma ajustadinha. Então não é tão confortável, realmente. Ó, a Vanessa colocou, faz 8 meses já, ainda não consigo. Então, às vezes, você vai ter que arranjar alguma artimanha, Vanessa, para poder fazer isso ser possível. Por outro lado, também a longo prazo, né? Quanto mais pressão em cima dessa mama você faz, desse tórax você faz, mais você vai dando uma apertadinha nessa prótese, mais você pode ir afastando ela com o tempo. Então, também, se você conseguir dormir em outra posição, melhor, né? Do que a gente querer dormir de bruço, tá? O que mais? Estamos terminando por aqui nossa live, já são 4h01, a gente começou acho que era 3h15, né? Espero na semana que vem... 45 minutos de live aqui no Face, tá marcando. Espero na semana que vem eu conseguir transmitir pelo Insta, pelo Face e pelo YouTube. Que aí também já fica gravado e vocês já podem depois assistirem lá diretamente. A Fabi colocando, eu também não consigo mais dormir de bruços, já faz 3 anos. Então, realmente é mais difícil mesmo, porque você tá deitada em cima de duas bexiguinhas. Olha lá, a Fabi colocando, vamos pensar no lado bom. Dormir de lado é o ideal para a coluna. Quem não conhece ainda a Fabi, que é fisioterapeuta, coloca aqui, Fabi, no Instagram, o nome do seu canal, que é diferente do seu nome aqui no Instagram. E ela fala bastante de coluna, né, Fabi? Adorei. Ideal para coluna, realmente. Dormir de bruço você acaba hiperestendendo, né? Então você acaba sobrecarregando uma região ou outra. Então, realmente, dormir de lado, né? Da maneira certa, com o ângulo do pescoço, com o travesseirinho ali no meio da perna, realmente é a melhor posição. A Milena. Marina, faz mal dormir de sutiã? De forma nenhuma. Faz mal ficar durante o dia sem sutiã, isso faz mal. Gente, a gente tem que... Sabe essa báscula aqui que a gente mostrou, esse desenho dessa evolução natural aqui de formato da mama? Se a paciente já tem uma predisposição, Milena, a
a uma pele mais fina, né, a ter uma queda dessa mama, se ela não usar o sutiã, se ela não ajudar, principalmente durante o dia, que a ação da gravidade ela é maior, você vai estar se atrapalhando. Então, quanto mais você usar, e eu até reforço sempre isso com as minhas pacientes, porque parece que pôs prótese, parece que quer abandonar o uso do sutiã, né? Parece que quer ficar livre, que nunca mais quer usar sutiã. E não é bem assim, não faça isso, né? Senão vai ser alguns momentos de prazer e depois muitos anos de arrependimento. Então a gente tem que ter consciência que a gente tem que ajudar, nada é pra sempre. Não é porque você pôs uma prótese, tá livre do sutiã e agora você vai ficar ok. Não. Então você tem que ajudar. Então eu sempre reforço com as minhas pacientes, depois no pós, não fica usando esse sutiã tão molengo, sem costura. Você usa calcinha sem costura. Quem fez abdominoplastia, principalmente, calcinha sem costura cortada a laser, perfeito. Não vai apertar, não vai marcar, não vai fazer fundo. Agora, não vem com sutiã sem costura, cortado a laser, que não sustenta nada. Ajuda, ajuda, né, o cirurgião, ajuda o resultado seu para durar mais tempo, por favor. Usem com ferrinho, com aro, com dupla proteção, mas usa com sustentação, não vai usar assim, ó, blusa de alcinha só o dia inteiro, né? Vai durar pouco, tá? A não ser que sua genética seja assim fantástica. Mas se não, não custa, né? A gente dar uma ajudinha pra nossa genética. Que mais? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Sério. Milena, você precisa então assistir a série lá no YouTube que eu fiz. De 5 verdades sobre mamoplastia. Trabalhando de casa, eu não tô usando sutiã. Pode parar. E não tenho prótese. Não tem problema com prótese ou sem prótese. Tá cuidando da saúde da sua mama. E ainda mais que você tá trabalhando, né, no computador ou tá lá maquiando, gravando vídeo, você tem que... Opa! Aí. Você tem que ajudar também, tá bom? À noite, você pode até... Pra dormir, que você me perguntou, né? Você pode até dormir sem, porque aí você está deitada. Então, a ação da gravidade não tá fazendo essa mama ir para baixo. Está fazendo essa mama colar no tórax. Então, não tem tanta necessidade de a gente usar o sutiã pra dormir. Mas durante o dia, primordial, tá? Para de usar então de noite e usa durante o dia. Faz ao contrário, que aí ao contrário faz mais sentido. Mas se quiser usar de noite também, mal não faz, tá? O que a Fabi escreveu? A Fabi Físio aqui no Insta, no YouTube, doutora Fabiola Santos. Muito bem. Estética ali, Elida Santana, olá. Valéria, Fabi, adorei, sério, Milena. Ahá. Quando amamenta também tem que usar sutiã, o peso da mama aumenta muito e ajuda a cair. Bem lembrado. Além desse estica e volta, estica e volta, estica e volta de amamenta. Amamenta de novo, dali 2 horas amamenta de novo, dali 3 horas. De novo, então essa pele estica e volta, estica e volta, estica e volta. Se também não estiver usando, você também não tá ajudando muito essa pele a ficar mais quietinha ali. A Fabi, ai Jesus, essa gravidade. Como a gente não mora na lua e a gente não fica andando, levitando por aí, então é bom a gente ajudar a nossa genética usando um sutiã todos os dias, ok? A Vanessa, suas lives são ótimas, mas obrigada. Saudade de você, viu? Que bom ter notícias suas aí em Sampa. Gente, acho que é isso, né? O nosso Facebook já colocou aqui 48 minutos que estamos ao vivo. Acho que todo mundo já está trabalhando, pode voltar a trabalhar. Quem ainda não conseguiu escutar aqui a nossa live, fica gravado aqui pelo IGTV, fica gravado aqui no Face. Claro que quando vocês estão ao vivo comigo é muito proveitoso, porque vocês fazem perguntas, eu respondo aquilo que vocês querem realmente saber, vocês podem tirar dúvida comigo ao vivo. Depois, claro, eu deixo o canal aberto para vocês sempre me mandarem, mas nada como essa interação. Então, quando vocês participam aqui comigo, eu fico extremamente mais feliz, né, de poder estar falando realmente aquilo que vocês querem ouvir, certo? Obrigada pela audiência de vocês, boa semana, a gente se vê na semana que vem. Até!